Meus irmãos, paz do Senhor, hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a nossa lição de adulto desse terceiro trimestre 2024, da nossa editora CPAD, a nossa lição de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther. Vamos estudar a vida dessas duas mulheres de Deus, seus livros e os episódios, decorrentes ao longo do livro, tanto de Ruth e de Esther. Duas mulheres usadas por Deus, uma judia, saindo de uma condição de escrava, de cativa, para se tornar a rainha do maior império da época, no caso o Império Medo-Persa, e a história também de uma mulher moabita, que veio a ser incluída na genealogia de Jesus. Uma mulher moabita, uma mulher que deixa-nos o exemplo de fé, de humildade, deixando o seu povo, deixando uma vida de adoração a ídolos e voltando-se para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, deixando sua pátria, sua terra e seguindo sua sogra, e Deus honrou a fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi. Vamos estudar a história, a vida e os episódios registrados nesses dois livros dessas duas mulheres que fizeram a diferença na sua geração. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther. A nossa primeira lição deste terceiro trimestre tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Duas importantes mulheres na história de um povo, que é Ruth e Noemi. O texto áureo dessa nossa primeira lição está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de ti dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Conhecidas ou anônimas, mulheres de Deus que fizeram a diferença na sua época, no seu tempo, no meio da sua família, no meio da sua comunidade. Deus honrou, Deus honra, continua honrando mulheres, homens que se posicionam, que se doam ao reino de Deus, e Deus não deve nada para ninguém, tá? Aquilo que semeamos na seara do reino, na seara do Senhor, o Senhor recompensa o seu povo, tá? Então, o nosso texto bíblico de referência está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos
do 13 ao 22, e no livro de Ester, capítulo 7, versículos do 1 ao 7, tá? Então, vamos ler primeiro aqui o livro de Ruth, que vai do capítulo 4, versículo do 13 ao 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ester, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? E até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é este e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então nós temos aqui dois textos extraordinários. O primeiro, a alegria de Noemi quando pegou em seus braços o filho de Ruth e Boaz, tá? Obed que veio ser o pai de Jessé, Jessé que veio ser o pai de Davi, tá? E a história aqui de Ester, quando Amã tinha feito um plano para destruir todos os judeus. Deus usou duas mulheres para fazer a diferença em seu tempo.
O comentarista dessa nossa revista, desse terceiro trimestre, é o pastor Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz, ele é comentarista das nossas revistas de adulto da editora CPAD. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O pastor Silas Queiroz é jornalista, é bacharel em Teologia, Direito, e ele atua como pastor na congregação ali em Ji, Paraná, em Rondônia. Os objetivos da nossa primeira lição: apresentar o perfil de Ruth, a moabita, traçar o perfil de Esther, a judia, que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Então, duas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo: Ruth, uma moabita, e Esther, uma judia, mas em uma condição até então de escrava, tá? No território ali babilônico, território babilônico que já havia sido conquistado pela coalizão dos medos e dos persas, tá? Então, a primeira ocorrida, no caso de Ruth, em Moabe e em Belém, no território moabita e em Belém, no período ali dos juízes, tá? No período dos juízes, e é um período dos juízes ali aproximadamente entre 1375 a 1050 a.C., ou seja, o período dos juízes perdurou ali aproximadamente 300 anos, e a segunda, no caso, a rainha Esther, no território ali da Pérsia, depois do cativeiro babilônico, que durou ali entre, no caso, essa história de Esther, ali entre 483 a 473, tá? Então, Ruth e Esther, elas viveram em épocas diferentes, circunstâncias diferentes, contextos diferentes, tá? Mas expressaram as mesmas virtudes morais e espirituais. Mulheres de fé, de convicção, de humildade, de simplicidade e, acima de tudo, mulheres que tinham o temor a Deus e disposição para servir naquilo que fosse necessário, tá? Então, duas mulheres que foram fundamentais para a preservação do povo judeu. Suas vidas, suas histórias continuam sendo fontes de profunda inspiração para mim, para você, para todo cristão que deseja servir e agradar a Deus, na certeza de que Deus cuida nos mínimos detalhes, tá? Então, o primeiro tópico dessa nossa primeira lição: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, uma moabita, a família belemita, patrimônio e maternidade. Então, primeiro que a gente precisa pontuar sobre Ruth: era uma mulher moabita, ou seja, não era judia. Os moabitas, eles eram descendentes do sobrinho de Abraão, no caso Ló, com a sua relação incestuosa com a sua filha mais velha. Está registrado lá em Gênesis, capítulo 19, a partir ali do versículo 30. Com a destruição de Sodoma e Gomorra, tá, do juízo de Deus sobre aquelas cidades, Ló sai, os anjos tiram Ló e a sua família, sua esposa e suas duas filhas, lá de Sodoma, de Gomorra, daquelas cidades, vão para
as campinas para uma caverna, se abrigam lá nesta caverna, só que Ló, já idoso, já velho, sua esposa havia se transformado numa estátua de sal por ter olhado para trás, desobedecendo a recomendação dos anjos. Então fica só Ló e suas duas filhas. Ló já avançado em idade, tá? Então suas filhas tramam um plano ardiloso de embriagar seu pai e ambas terem relações com seu pai para engravidar, para suscitar descendência. Elas não eram casadas, não tinham filhos, então elas lançaram essa trama de do seu pai gerar descendência. Tá? Então, a mais velha engravidou de Ló, seu filho deu o nome de Moabe. Este veio ser o pai de todos os moabitas. Da mesma forma, em outra oportunidade, a mais nova, também embriagando o pai, deitou com seu pai e engravidou do seu pai, dando nome ao filho de Amon. Este veio ser o pai dos amonitas. Então, esses dois filhos das filhas de Ló, com Ló, geraram dois povos, duas nações, que ao longo da história de Israel foram pedra no sapato dos judeus, dos hebreus, tá? Então, dois povos que volta e meia estavam fazendo guerra com o povo de Israel. Ruth era descendente dos moabitas, tá? Então, os moabitas eram um povo bastante hostil, um povo pagão, um povo idólatra, voltado para todo tipo de práticas de orgias, tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 22, tem um episódio muito importante a gente conhecer, que é quando o povo de Israel estava passando pelo deserto e precisava passar pelo território dos moabitas, tá? O rei dos moabitas era Balaque, está lá em Números capítulo 22. Então Balaque, com medo daquela multidão de povo, ele chama o Balaão, o profeta Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Só que quando Balaão ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição de Balaão. Ao invés de Balaão amaldiçoar, eles abençoavam o povo de Deus, tá? Então, ao longo da história, esses dois povos, Moabe e os amonitas, descendentes de Ló com suas filhas, foram pedras no sapato dos hebreus, tá? Então, os moabitas, eles habitavam ao leste do Mar Morto, hoje onde é o atual território da Jordânia, e eram dados muito à idolatria, à imoralidade sexual. Esta jovem moabita, Ruth, veio deste povo, só que Ruth tinha um comportamento muito diferente. Fato é que ela decide abandonar seu povo, sua família, sua casa, mesmo sem marido, tá? E vai com sua sogra para o território de Israel. Ela disse para Noemi: teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Que história extraordinária, tá? Então a história de Ruth, ela muda a partir do seu egresso, ou do seu ingresso, na verdade, na família de Noemi. Noemi e seus dois filhos, seu esposo Elimeleque, que era ali do território ali da Judéia, de Belém, tá? Eles, por causa de uma grande seca, né, na época ali dos Juízes, possivelmente essa história aqui da saída de Elimeleque de Belém para ir para o território dos Moabitas foi por ocasião de uma terrível seca
que estava acontecendo naquele período, possivelmente ali entre os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes, na época em que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Então, nessa época, aconteceu uma grande seca ali no território da Palestina. Então, Elimeleque pega a sua família, sua esposa, seus 2 filhos e vai peregrinar no território dos Moabitas, tá? É nessa ocasião que Ruth casa com um dos filhos de Elimeleque e entra na família e passa a fazer parte dessa família de judeus, tá? Então Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, né, que vão lá para o território dos Moabitas. Depois de algum tempo ali no território dos Moabitas, né, Elimeleque morre, ficando Noemi e seus 2 filhos, tá? O sacerdote da casa falece e fica Noemi e seus 2 filhos. Ruth, a Moabita, casa com Malom, o filho mais velho de Noemi, e também o Quilion, o outro filho mais novo de Noemi, casa com Orfa, né? Outra Moabita. Só que passado aproximadamente 10 anos, estes 2 filhos de Noemi também morrem. Que coisa, aí fica Noemi e suas 2 noras viúvas. A tragédia bate sobre a família de Noemi. Ela tem notícia de que em Israel, em Belém, na sua comunidade, na sua cidade, o tempo tinha mudado, as coisas tinham mudado, havia chuva, havia colheita, havia trigos, né? Havia alimento. Então ela decide retornar à sua pátria. Uma mulher que saiu com seu esposo, com seus 2 filhos, agora volta com as mãos vazias, sem esposo, sem filhos, e uma situação delicada. Só que Noemi, vendo que suas noras estavam ali acompanhando, não era justo, tá? Elas estavam deixando suas terras, sua família, seu povo, para seguir sua sogra, ambas viúvas, sem filhos, sem esposos, como iriam se manter? Noemi, vendo a situação, ela fala com suas noras para que elas voltassem para a sua terra, para a sua família, pois elas teriam outra oportunidade de casar, eram jovens, eram bonitas, novas, tá? Orfa decide retornar, tá, para a sua terra, enquanto Ruth escolhe ir com sua sogra, tá? Declarando sua fé no Deus de Israel, sua fidelidade à sua sogra e fidelidade ao povo de Noemi, quando ela diz: teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Então, diante da insistência de Ruth, Noemi não mais insistiu. Voltaram as 2 para o território de Israel, e Deus vai trabalhando na história para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Então, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus e de Israel. Quando mais tarde, nós vamos estudar nas nossas lições para frente, ela se casa com Boaz, um parente de Elimeleque, o esposo de Noemi, né? Boaz casa com Ruth, ele é o remidor mais próximo, e ambos têm ali um filho, que dá um nome de Obed, e Ruth passa a fazer parte
da genealogia do Senhor Jesus Cristo, tá? Uma história extraordinária. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre Esté. Esté, a mulher que guiou para a sobrevivência os judeus, de Belém para Susã, de Orfa a rainha, no campo e no palácio, tá? Então, cerca de aproximadamente 5 séculos vai separar a história de Ruth da história de Esté. Na história de Ruth, estamos vivendo ali o período dos juízes. Após o período do juízes, a gente entra no período dos reis de Israel, onde perdura ali aproximadamente 5 séculos. Depois vem o período do cativeiro, até chegarmos à história de Esté ali no território da Pérsia, tá? Então, Esté era uma judia, tá? Órfã de pai e de mãe, e ela havia sido criada pelo seu primo, Mardoqueu, tá? Seu nome hebraico era Radassa. Ela usava o nome de Esté por recomendação do seu primo Mardoqueu. Quando ela foi chamada ao palácio e escolhida, Mardoqueu o orientou para que ela usasse o nome persa, no caso Esté, para que ela escondesse sua identidade para evitar qualquer situação de perigo para Esté. O seu nome hebraico era Radassa, tá? Então, ela muda esse nome por recomendação do seu primo, tá? E Esté fazia parte daquela geração que nasceu no cativeiro. Lembrando que o cativeiro do povo durou aproximadamente ali 70 anos, né? Milhares de povos, o povo crescendo, né? Ali no território da Babilônia. 70 anos não são 70 dias, e muitos, mas muitos mesmo, judeus não voltaram, não retornaram mais para o território de Israel, tá? Seguiram suas vidas lá no território da Babilônia, né? Já tinha se aparentado, se acostumado com a cultura, com os costumes, e o território, o Império Babilônico foi conquistado pela coalizão dos medos e dos persas. E no período aqui de Esté, que está ali entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, tá? Essa a história do livro de Esté se encaixa ali naquele período, tá? Então, nessa época, o Império Medo-Persa era que reinava. Então, o Império Medo-Persa tinha a cultura de deixar que os povos conquistados seguissem sua cultura, adorassem seus deuses. Então, os judeus tinham esta liberdade, tá? Só que mais na frente, nós vamos estudar ao longo das lições, Amã cria um plano para exterminar os judeus, tá? E é nesse cenário que Deus usa a rainha Esté, no caso a judia Esté, para dar livramento aos judeus, tá? Então, de Orfa a rainha, Susã era a capital do Império Medo-Persa, onde Esté morava com seu primo Mardoqueu. Mardoqueu tinha Esther como uma filha, né? Era muito mais velho, então ele criara Esther, tá? Então lá viviam, tanto ela quanto milhares de judeus, ali nas 127 províncias deste império, tá? Então, Esther, dotada de uma beleza, né, de ser muito bela, ela ingressou no grupo das moças virgens, castas, que havia sido escolhidas para suceder a rainha Vasti, né, que havia sido deposta pelo seu rei Assuero, ou também chamado Artaxerxes, né? Assuero, nome persa, Artaxerxes, nome medo, tá? Por causa de uma desobediência. O rei havia feito um grande banquete, e com 180 dias, né? E no final desse banquete, ele queria mostrar aos seus oficiais, ao povo,
a beleza da sua rainha. Ele convida Vasti para ir ao banquete, para ser apresentada. Vasti recusou o convite, né, o chamado do rei. Tá? Isso foi uma afronta, tá? E o rei, tomando conselho com seus oficiais, foi orientado a que destituísse, deportasse Vasti do posto de rainha. Depois, passado a alegria ali do vinho, o rei se sentiu só, viu a besteira que tinha feito, sentiu saudade da sua rainha, e aí foi orientado que ele escolhesse moças virgens, belas ali do império, para que uma delas, aquela que agradasse o rei, fosse colocada como rainha no lugar de Vasti. Ester foi a escolhida, obviamente Deus no plano, Deus conduzindo a história. Ester foi escolhida por Assuero e passou a se tornar rainha do grande e poderoso Império Medo-Persa. Tá? Então, uma judia de escrava, a providência de Deus por trás, se tornou uma rainha. Tá? Então, 5 anos depois, nós vamos estudar na frente também essa história. 5 anos depois de Ester se tornar rainha, né, agindo com sabedoria, com coragem, com humildade, com simplicidade, ela obteve, né, o favor do rei diante de um decreto, diante de uma trama, de um plano ardiloso de Amã para exterminar os judeus, matar todos os judeus que moravam, né, que habitavam ali no território medo-persa, não só na sua capital, Suzã, mas em todas as 127 províncias do povo do império ali. Deus, através de Ester, da ação de Mardoqueu, né, trabalha para que os judeus pudessem se defender. Tá? Então, assim como Ruth e Ester também é um exemplo, né, de inspiração para nos mostrar de quanto vale a nossa fidelidade ao nosso Deus, seja qual for o contexto. Deus trabalha em prol do seu povo, tá? E o terceiro tópico da nossa lição, mulheres de Deus como protagonistas da história, o protagonismo feminino cumprindo os papéis e educação familiar. A liderança masculina é instituída por Deus. Sim, amém? Glória a Deus. Porém, isto não anula, Deus nunca anulou, o propósito, a importância, o plano de Deus na vida da mulher, né? Nem lhe retira a responsabilidade, né, de, em muitas circunstâncias, as mulheres serem protagonistas também na história. Tá? E isso não implica na necessidade de confundir os papéis do homem e da mulher, como Deus o estabeleceu. Tá? Os exemplos de Ruth e de Ester são eloquentes neste sentido. Tá? Não foi a altivez, mas a humildade e a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida destas mulheres. Nós estamos contextualizando essas duas mulheres, mas na Bíblia tem várias. Nós temos Débora, que era uma juíza, que liderou um exército para livrar Israel. Nós temos Hulda, que era uma profetisa, né, num cenário onde existia o profeta Jeremias e outros tantos. O rei mandou consultar e aqueles que foram a mando do rei foram até a profetisa Hulda. Tá? Então nós temos mulheres de Deus ao longo da história, conhecidas e anônimas, que fizeram, que fazem, que continuam fazendo a diferença. Então Noemi, a sogra de Ruth, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa, né? O seu extraordinário relacionamento com sua sogra deixa claro que Ruth era uma jovem, uma mulher de princípios, de valores, né?
morais, mesmo não sendo um povo, não sendo do povo judeu. Então, ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, né? Uma boa convivência familiar ali entre nora e sogra, tá? Então, não foi apenas a beleza, no caso aqui de Esther também, de Esther, que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Então, é falado aqui no livro que Esther achou graça aos olhos de todos aqueles que estavam ali ao serviço das mulheres, né, que estavam na preparação ali de um ano para se apresentar ao rei. Esther, na sua simplicidade, fazia a diferença e foi notada pelo aquele eunuco que cuidava das moças, e quando foi apresentada diante de Assuero, achou graça diante do rei. O rei escolheu, entre tantas, para ser a sua rainha. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação do seu primo Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito, né? Que exemplo maior teremos? Então, duas mulheres que foram protagonistas no seu tempo, que fizeram a diferença para a glória de Deus. Esther salvou milhares de judeus por causa da sua humildade, da sua simplicidade, do seu temor a Deus. E Ruth, uma estrangeira que se entregou ao Deus de Israel, reconheceu o Deus de Israel como o único Deus, foi fiel à sua sogra num cenário, num contexto em que 99% voltaria para trás. Mas ela permaneceu firme e Deus honrou a fé daquela mulher. Então Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos, né? Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth, como Esther e tantas outras, né? Outras, porém, não têm seu nome registrado, mas fizeram uma grande diferença no seu contexto, na sua família, na sua comunidade, e só Deus para recompensar. Então, estudaremos nesse trimestre a história, a vida, o livro dessas duas mulheres e o exemplo que temos a aprender, com todo esse contexto que envolve a obediência, a humildade, a simplicidade e o temor a Deus que essas duas mulheres dispensaram no seu tempo e que fizeram a diferença para a glória de Deus. Amém? Então vamos estudar estes dois livros nas nossas lições posteriores. Que Deus te abençoe.